Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Samuel. E hoje, diferente dos vídeos anteriores, estarei trazendo 10 lugares muito misteriosos. Espero que goste. Ilha Sentinela do Norte. Localizada na Baía de Bengala, Índia. Inicialmente, o primeiro dos lugares misteriosos, essa ilha paradisíaca é habitada por cerca de 500 indivíduos, os sentinelenses. Além de uma população bem restrita, os habitantes não têm contato com o mundo moderno. Além de terem se recusado a conhecer o mundo fora da ilha, os sentinelenses podem ser resistentes a visitantes. Isso porque eles já mataram 2 pescadores que se aproximaram do local. Por isso, o governo indiano proibiu a aproximação à ilha. Contudo, esse povo vive em Sentinela do Norte há 60 mil anos. Desse modo, não há imagens internas da ilha. Isso faz com que existam várias teorias rodando o local e a vida de seus habitantes. 2. Triângulo das Bermudas. Localizada no Caribe. Certamente você já ouviu alguma lenda que ronda o Triângulo das Bermudas. O local é tão famoso, pois foi cenário do desaparecimento de diversos navios e aviões ao longo do tempo. Sendo assim, não há motivo que justifique os acontecimentos. Esse cenário digno de um filme de suspense fica localizado entre Miami, Porto Rico e as Bermudas. Além disso, ele ganhou fama em 1945, quando 5 aviões da Marinha Americana sumiram de forma inexplicável. Os 39 milhões de metros quadrados de Oceano Atlântico que compõem o Triângulo das Bermudas já foram responsáveis por cerca de 1 desaparecimentos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, o relato mais antigo desse lugar misterioso foi feito por Cristóvão Colombo. Basicamente, ele afirmava que sua bússola apresentava mau funcionamento no local. Apesar de haver uma razão científica para o que acontece nesse lugar tão misterioso, não há consensos quanto a isso. Basicamente, a declinação magnética presente no perímetro mencionado explicaria o comportamento dos equipamentos de navegação. Isso porque o magnetismo maior ali, racionalmente, poderia alterar a forma como bússolas e outros aparelhos funcionam. 3. Portal de Plutão. Localizada na Turquia. Inicialmente há, na mitologia greco-romana, uma explicação para a existência desse local. Assim, acreditava-se que esse lugar misterioso era um templo ao deus Plutão, da morte. Contudo, pesquisadores descobriram, em 1965, que o mito tinha um fundo científico. Isso porque, no lugar, há uma alta concentração de dióxido de carbono. Por isso, animais e pessoas que passavam a noite no local acabavam morrendo, por causa da grande quantidade de substância. No entanto, durante o Sol, o mesmo fenômeno não acontece. A explicação para isso é porque o Sol dissipa o dióxido de carbono. O fenômeno e a mitologia tornam desse um dos lugares mais misteriosos do mundo. 4. Pedra da Gávea. Localizada no Rio de Janeiro. Esse é um dos lugares mais misteriosos do Brasil. Isso porque,
Consiste em uma montanha de 842 metros que tem uma de suas faces parecida com uma gávea. Ou seja, seu formato lembra aquela plataforma que fica nos mastros das caravelas. Por causa da semelhança com uma gávea foi que se criou o nome do local. Contudo, há uma outra gávea na face norte da montanha que parece uma construção incompleta. Dessa forma, o lugar se tornou tão misterioso e incomum. Além disso, nas formações rochosas, há diversas inscrições que não parecem ser naturais. Sendo assim, várias lendas giram em torno desse local. Uma delas conta que a Pedra da Gávea teria sido o túmulo de um grande rei fenício. 5. Ilha de Poveglia, localizada na Itália. Mais uma ilha. Desta vez, se trata de um lugar considerado assombrado. Isso porque a ilha de Poveglia foi utilizada para motivos um tanto quanto sinistros ao longo da história. Sendo assim, durante o Império Romano, foi utilizada para isolar os contaminados pela peste e até mesmo cremar os mortos. Já no período medieval, mais uma peste assolou a Itália e a ilha voltou a ser usada para isolar os contaminados. Por isso, há uma lenda que conta que metade do lugar seria formada por cinzas humanas. Mas, não para por aí. Porque em 1929, um hospital psiquiátrico foi fundado na ilha. Desse modo, há lendas que contam que nas matas é possível encontrar ossos humanos dos internos das instituições médicas. Certamente, é um dos lugares misteriosos mais assustadores. Bizarro. 6. O Poço do Dinheiro de Oak Island, localizada na Nova Escócia, Canadá. Este lugar misterioso foi cenário de uma gigante caça ao tesouro. Isso porque vários aventureiros e caçadores de tesouros passaram séculos procurando um suposto tesouro que estaria escondido no Poço do Dinheiro. Tudo começou quando um jovem chamado Daniel M.C. Diniz descobriu uma depressão no solo da ilha de Oak Island. Isso aconteceu em 1795, mas só 8 anos depois o rapaz e um grupo de amigos retornaram ao local para explorá-lo. Para isso eles chegaram a criar uma empresa para gerenciar a caça ao tesouro, The Oslo Company. Contudo, nem MC Diniz com sua companhia, nem nenhum outro explorador conseguiu achar algo. Além disso, várias dúvidas rondam o local. Como por exemplo, quem teria feito a escavação da cratera? Qual seria o tesouro escondido no local? 7. Ilha da Queimada Grande, localizada no litoral de São Paulo. Vamos a mais uma ilha, mas dessa vez no Brasil. Esse local está a 35 quilômetros do litoral paulista e seu acesso está proibido. Além do mistério sobre a visita, o local abriga um animal exclusivo e muito perigoso. Isso porque, na Ilha da Queimada Grande vive uma espécie de cobra conhecida como jararaca ilhoa. De modo geral, essa espécie se desenvolveu exclusivamente no local e possui um veneno mortal. Não bastasse ser super perigosa, a jararaca ilhoa se desenvolveu de tal maneira que domina toda a ilha. Sendo assim, estima-se que haja uma cobra por metro quadrado no local. Por isso, apenas pesquisadores e biólogos podem ir até esse lugar misterioso e perigoso, considerado o maior serpentário natural do mundo. 8. Rochas deslizantes de Hasseltrak Playa, localizada no Vale da Morte, Estados Unidos. Esse lugar misterioso chama a atenção por causa da grande quantidade de rochas,
de até 300 quilos, com rastros atrás de si. Apesar de mostrarem tais marcas no solo, não há indícios de que pessoas ou animais tenham arrastado as rochas. Mesmo com o mistério, as rochas são consideradas um fenômeno geológico. Contudo, não há explicação de como eles acontecem, já que nunca houve gravações ou filmagens do momento em que ocorrem. 9. Zona de exclusão de Chernobyl. Localizada na Ucrânia. Desde o acidente nuclear ocorrido em 1986 em Pripyat, na Ucrânia, os arredores da usina de Chernobyl se tornaram um lugar misterioso e perigoso. Além do risco de contaminação, o local se tornou uma cidade fantasma que ainda guarda construções e objetos de seus ex-habitantes. De modo geral, os 2.600 quilômetros que rondam a usina estão, até hoje, contaminados por radiação. Os cientistas estimam que mesmo após mais de 30 anos do desastre, ainda será preciso cerca de 20.000 anos para que a área ao redor da usina seja habitável novamente. Apesar da radioatividade na zona de exclusão, turistas podem visitar o local e conhecer de perto. Ou seja, existem áreas específicas que podem ser visitadas. Além disso, normalmente os grupos são acompanhados por um guia turístico que orienta as pessoas a não encostarem nos objetos da cidade fantasma, para evitar riscos à saúde. 10. Ilha de Páscoa. Localizada no Chile. Certamente você já viu uma das estátuas gigantes conhecidas como moais. De modo geral, eles ficam localizados na Ilha de Páscoa, lugar conhecido como o umbigo do mundo. Isso porque está localizado no meio do Oceano Pacífico e é a última fronteira da América Latina. Rapa Nui, conhecida como a Ilha de Páscoa, é uma das mais misteriosas ilhas do mundo inteiro. No geral, o mistério de lugar está associado às 887 estátuas. Além disso, as próprias moais guardam segredos, como por exemplo, quanto de comprimento possuem abaixo do solo. Apesar da presença das estátuas, não há indícios de seus criadores. Talvez porque a população nativa tenha sido exterminada. Em 1987, o arqueólogo americano Charles Love conseguiu provar que com um tipo de veículo, improvisado composto por 2 trenós, era possível arrastar a estátua por um longo caminho. No folclore Rapa Nui, as estátuas caminhavam, pois eram animadas por magia. Por isso, surgiram diversas teorias e lendas acerca das estátuas e de seus construtores desconhecidos. Ficamos por aqui, obrigado por assistir. Deixe o like se gostou, e se inscreva no canal se não for inscrito, e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, para que assim toda vez que eu postar um vídeo novo você irá ficar sabendo. Tenha um bom dia, e até a próxima!